o grande dilema da mídia, aqui, o grande dilema da mídia que enfrenta aqui nossa última parada aqui, o penúltimo assunto. Acho que nem vai dar para a gente fazer aqui os comentários aleatórios, né, de hoje, porque já estava avançando o tempo. Mas pelo menos vamos terminar aqui a pauta, né? Vamos terminar a pauta aqui da... Que coisa! Sushi, não, socorro! Então tá aqui, vamos... claro, o seu sushi, o sushi aqui aparece, agora falta a luz, aparece o sushi, é o rabo dele aqui. Sushi, você quer aparecer? Tá aqui o sushi, senhor sushi rise again. É isso aí, sushi, não, você não pode ficar aqui, senão as traquitanas vão cair aqui, vão despencar. É isso aí. Pois bem, vamos falar aqui dessa questão, a gente já no detalhamento da pauta já adiantou. Esses são os eventos que estão ocorrendo essa semana, que ocorreram, que a gente sabe o seguinte, a terceira via sumiu, acabou, era a grande esperança branca da grande mídia, né? A grande mídia primeiro foi o Moro, depois Simone Tebet, o Moro com a sua burrice, provincianismo do marreco de Maringá, não vingou como terceira via. Tinha tudo para vingar, tinha o apoio da grande mídia. O cara é tão incapaz que acabou não vingando. Agora, Simone Tebet, perto do próprio estado dela, né, que é bolsonarista, lá do Centro-Oeste, não tem condições. Então, o grande dilema da grande mídia é o seguinte: como, depois desses últimos anos, que a grande mídia acusou o atual chefe do executivo de ser negacionista, extremista, golpistas, como vocês estão vendo lá a Natuzaneri, colonistas da grande mídia aparecendo chorando ao vivo, no episódio lá das pessoas morrendo sem oxigênio, sem UTIs em Manaus, lá o episódio da Natuzaneri chorando ao vivo, colonistas emocionados. Como é que depois de tudo isso eles vão apoiar o Bolsonaro? Como evitar expor o que a gente já denunciou aqui, a política de morde-a-sopra da grande mídia? Dá para ver nesse episódio aí do ataque lá em Foz do Iguaçu, que está descrevendo o bolsonarista que invadiu como um cara que entrou proferindo ideologias contrárias à do aniversariante. Assim, estão passando pano. Querem tirar o peso político total disso que aconteceu, dessa escalada de violência que promete nessas eleições. Então, é a política de morde-a-sopra. Então, a questão é como evitar essa contradição. O que ocorreu, não sei se muitos acompanharam, a PEC, a votação da PEC nessa quinta-feira, a PEC Kamikaze, né, daquelas voucher para caminhoneiro, aumento do Auxílio Brasil, tal, etc., foi acompanhado ao vivo, no caso da Globo News, inclusive a Ana Flor, ao lado do repórter setorista, um jovem, botou lá a colunista na galeria do Congresso. A última vez que eu vi uma coisa dessa foi no impeachment da Dilma, contagem dos votos pelo impeachment da Dilma. Colocar lá comentaristas, analistas ao vivo lá dentro do Congresso. Então, assim como na CNN também, o prime time, em que o apresentador lá o Márcio Gomes, né, o apresentador, gaguejando, enquanto lá na edição das 18 da Globo News, o César Tralli, espantado. O que aconteceu, Ricardo? Que reviravolta é essa aí? Perguntou o incrédulo César Tralli. Então, raramente, em tempos recentes, eu vi a mídia acompanhando a votação dessa PEC de uma maneira tão impaciente, ansiosa, assim como foi o impeachment da Dilma, assim como é em cada leilão de privatização. E aí, não sai essa privatização? Nunca me esqueço dessa fala quando foi privatizado o Banespa, aqui em São Paulo, o Santander adquiriu,
que estava com problemas lá, o leilão acontecendo, a impaciência dos apresentadores. E aí, essa privatização, sai ou não sai? Assim, nunca me esqueço disso. Por que essa impaciência em relação a o que há de tão particular? Depois do fracasso, né, o Arthur Lira, vocês sabem pelo noticiário, de que ele resolveu adiar para terça-feira porque não havia quórum suficiente. O que é estranho, né, porque as pessoas estavam online, elas podiam votar, foi muito estranho. Historicamente, quando ocorre isso, quando uma base governista se dispersa, em uma votação como essa, com certeza essa base quer chantagear o governo para arrancar mais benefícios, entre aspas. Historicamente é isso. Quando uma base governista se dispersa numa votação tão decisiva assim, decide adiar, colocar mais para frente, é porque estão chantageando. A gente quer mais. A gente quer mais alguma coisa. Só que a grande mídia resolveu jogar contra a culpa na oposição. Primeiro alinhamento entre os comentaristas, Globo News, CNN, mídia impressa, tal, a oposição adiou propositalmente a votação. Apesar dela apoiar, ela está apoiando, porque ela não pode ir contra, né? Foi essa saia justa que foi colocada contra as oposições. Se vocês não votarem também a favor, vocês vão sair como inimigos do povo, tá? E B, o alinhamento dos discursos dos colonistas, né, foi esse: PEC kamikaze deve ser aprovada na semana que vem. Não há como oposição segurar. Foi uníssono isso. A ansiedade está tão grande que já os bastidores da Andréa Sadi, vocês estão vendo aqui as imagens, eles ao vivo no Congresso, né? Isso é uma coisa inédita, fazia tempo que eu não via isso, a tamanha mobilização de repórteres e comentaristas para colocar ao vivo lá dentro do Congresso, tá? Isso aqui a gente vai ver depois. A colunista Andréa Sadi já colocou: bastidores de Lula trabalha com segundo turno contra Bolsonaro. Segundo fontes que ela tem lá, é bem a coisa do agrojornalismo. Plantar notas é o trabalho dos colunistas, né? Que o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, chamava ele não de colunistas, mas colonistas, porque eles são as correias de transmissão desses factoides, dessas notinhas. Opa, está caindo tudo aqui. São os colonistas, correias de transmissão. Então, ela, do nada, não sei de onde ela tirou isso, de que, claro, era um tipo de comentário que já estava já preparado caso a PEC kamikaze, ou PEC eleitoreira, como eles falam, PEC das eleições, fosse aprovada já na quinta. Por que o Lula já trabalha com o segundo turno? O truísmo que eles estão querendo criar é o seguinte: é uma coisa muito... é o que a gente vai chamar de bomba semiótica autorrealizável, a bomba semiótica da profecia autorrealizável. A PEC pode fazer mudar os resultados das pesquisas. Eles, do nada, estão colocando isso, sem pesquisa nenhuma, não, já estão querendo criar um truísmo de que, de fato, essas medidas eleitoreiras vão beneficiar o Bolsonaro. Então, já Andréa Sadi já joga: olha, a campanha do Lula já trabalha com a hipótese do segundo turno. Tá? O que coisa mais interessante é o seguinte: o que temos aqui é uma questão, uma situação que a gente sabe o mal-estar, a predisposição contra o Lula da grande mídia, sequer para uma cobertura imparcial. Uma questão levantada aqui pelo jornalista Florestan Fernandes Júnior, de que a TV Record de São Paulo já iniciou a exibição de reportagens para colar no PT o rótulo de partido associado ao PCC. Segundo Florestan Fernandes Júnior, são coordenadas pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da emissora da TV Record, dirigido pelo André Caramante. Então, a gente até já cantou essa bola aqui numa live anterior,
de que colar a questão da corrupção acabou. No Lula, com o fim da Lava Jato, esse discurso parece que já se desgastou. A questão agora é colar na questão do crime organizado, em particular do PCC. Aí, de repente, agora o nome PCC vai ser falado. Reparem nisso na grande mídia, que a grande mídia sempre fala de organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Eles nunca dão nome aos bois, nunca falam em PCC, mas agora vão falar para colar no PT. Então, nessa situação, como a grande mídia, ela pode se passar imparcial, que não está apoiando o Bolsonaro, mas, no fundo, apoiar. Tá? A solução é criar a bomba semiótica da profecia autorrealizável. O que é isso? Bomba semiótica da profecia autorrealizável é quando um prognóstico, ao se tornar uma crença, provoca sua própria concretização. Digamos assim, o lance da questão aqui é o seguinte: sob a aparência deles criticarem, é populismo eleitoral, eleitoreira. Sob a aparência de estar criticando, no fundo, eles estão criando um truísmo de que, olha, essa PEC vai beneficiar o Bolsonaro eleitoralmente. É eleitoreira, é populista, mas vai beneficiá-lo. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. A grande mídia passa como crítica, mas, no fundo, de tanto repetir essa ideia, ela pode se transformar numa crença. E certamente pode acontecer tudo depende das próximas pesquisas. Elas detectarem, na verdade, um truísmo criado pela própria mídia, pela grande mídia, os números. As pessoas acabam se convencendo de que realmente isso, voucher de caminhoneiro, aumento do Auxílio Brasil, etc., vai agradar o povão e vamos gostar do Bolsonaro. E os números podem mudar. A profecia autorrealizável, a gente sabe que é uma operação psicológica que eles vão tentar tocar nesses 3 meses aí que faltam para as eleições em 3 etapas. Primeiro, aparência. Segundo, percepção. E, no final, crença, que é o famoso truísmo, que é aqui aparência, percepção e crença, truísmo. É a profecia autorrealizável. Profecia autorrealizável é uma operação psicológica em que, de tanto repetir uma expectativa, essa expectativa, esse prognóstico, ela pode se transformar numa percepção que depois cria uma crença, um truísmo, e se realiza como verdade. Quer dizer, é um momento em que uma mentira, um prognóstico, um boato, ele pode se autorrealizar como verdade. É uma operação psicológica paradoxal. Tá? Primeiro momento, aparência já está sendo criada. Como assim a aparência está sendo criada? Veja bem, o ponto de partida da PEC Kamikaze, que é a criação do estado de emergência para driblar a legislação eleitoral, vocês sabem que o Bolsonaro não poderia ter feito isso há poucos meses das eleições. Quer dizer, está usando a máquina do Estado. Então, para evitar isso, há toda uma legislação. Só que ele conseguiu driblar criando um estado de calamidade. Mas é interessante como o próprio argumento para minar essa PEC não é usado pela grande mídia. Pode ver que o noticiário recente está dando conta de que a economia está retomando. Claro, isso é uma estratégia, não está retomando a economia. É uma estratégia da grande mídia para blindar o Paulo Guedes e a política neoliberal. Então, você vê notícias como essa, que estão... Isso aqui foi durante a semana. Pequenos negócios movimentam 35 bilhões por mês. Endividamento tem leve queda. Indústria cresce 0,3% em maio. Quer dizer, o número é irrisório, mas você tem indústria cresce, é um termo forte. Então, peraí, se a grande mídia está colocando notícias positivas que está retomando a economia, por que o estado de emergência? Essa seria a crítica mais fácil, imediata, que a grande mídia deveria fazer. Olha, mas segundo nossos dados e do IBGE, a economia está retomando, não existe estado de emergência. Segundo notícias aí também, baixou o desemprego, mas eles não tocam nesse assunto.
A única crítica que eles levantam é que é uma PEC populista eleitoreira. Porque se eles falarem, olha, mas não existe estado de emergência, segundo os dados, a economia está retomando, isso vai entrar em contradição com a própria estratégia que a grande mídia usa para blindar o Paulo Guedes e as políticas neoliberais. Razão pela qual eles fecham o nariz e apoiam o Bolsonaro. É a única razão do Bolsonaro estar aí no poder. Tá? Então, esse é o primeiro estágio, a criação da aparência. Quer dizer, esconde essa coisa absurda de criação de estado de emergência. Mas peraí, a grande mídia está dando que está tudo bem. Está retomando a economia, a indústria está crescendo. Olha lá, pequenos negócios movimentam não sei quantos bilhões na economia. Não tem estado de emergência. Tá? Mas, para evitar essa contradição entre o discurso do presidente que a grande mídia está falando, cria-se aparência ou desloca-se, não se fala em estado de emergência. A única crítica que eles levantam é PEC eleitoreira, PEC para ganhar votos. Não sei se vocês estão entendendo. Aí vai chegar o segundo estágio, que é a moldagem da percepção. Isso que vocês estão vendo, entenda por que a PEC Kamikaze pode ajudar Bolsonaro. As medidas econômicas podem alterar o resultado eleitoral este ano? PEC dos benefícios pode render votos a Bolsonaro, disse CEO da Quest. Então, eles estão criando uma percepção de que a PEC Kamikaze eleitoreira vai beneficiar Bolsonaro. Baseado em quê? Num wishful thinking. Não há nenhuma pesquisa ainda que aponte isso. É um wishful thinking. Então, esse é o segundo estágio que eles vão entrar agora, bombardear esse tipo de informação, como já começou, mesmo com a PEC não sendo aprovada. Tá? Isso vai criar o quê? Essa percepção vai criar o quê? Pode beneficiar esse verbo pode ajudar Bolsonaro. É uma mistura de imperativo afirmativo e presente do indicativo. Isso é muito sintomático. Isso, claro, não vou entrar aqui em questões de linguísticas ou teoria da comunicação, mas a profecia, para você criar a profecia autorrealizável, o tempo tem que ser usado no presente. Tá? Não funcionaria se você colocar poderá ajudar Bolsonaro. Assim como em campanhas publicitárias, jamais você vai dizer Havaianas, um dia você vai usar. Havaianas todo mundo usa. Se criar essa percepção que todo mundo usa, todo mundo começa a usar. Você tem uma profecia autorrealizável. Então, eu acho sintomático a utilização desse verbo nessa coisa ambígua entre imperativo afirmativo e presente do indicativo. Kamikaze pode ajudar Bolsonaro. É muito sintomático isso. De tanto repetir essa ideia, assim como em publicidade Havaianas todo mundo usa, ou Kamikaze pode ajudar Bolsonaro, vai chegar ao terceiro estágio, que é isso que eles esperam, lá próximo lá das eleições. A crença, a criação do truísmo. O que é o truísmo? Uma coisa que é evidente por si mesma. A ideia de uma coisa que é evidente por si mesma. Então, qual é a questão, a manobra aqui? A manobra tem que Bolsonaro ir para o segundo turno. Tá? É fundamental evitar que Lula ganhe no primeiro turno. Vai ter segundo turno para eles. Tem que ter. Por quê? No segundo turno, o que já está rodando aí, que a gente falou que o jornalista Florestan Fernandes Júnior já denunciou, é colar a imagem do PT com crime organizado e rodar de novo as pás do antipetismo no país. Agora, não tanto pela questão da corrupção, mas a questão da aproximação do crime organizado. Tá? É o que se ensaia, pelo menos nessa denúncia que o Florestan Fernandes Júnior fez. Então, são esses três estágios, e dessa maneira, a grande mídia, em particular a TV Globo, que é o que parece que está mais ansiosa e preocupada com essa PEC, ela passa como imparcial. Nós estamos criticando o Bolsonaro, ele é eleitoreiro,
é populista, ele está criando uma bomba fiscal para ganhar votos. Para ganhar votos, quem disse isso, cara pálida? Que ele pode ganhar votos? Alguma pesquisa já foi feita? Então, isso se chama moldagem da percepção. Então, muito se critica as pesquisas de opinião, delas, no final, confirmarem um truísmo que foi produzido por uma percepção moldada pelos meios de comunicação. Tá? Com essa coisa generalizada. Olha, a PEC Kamikaze pode beneficiar Bolsonaro. Pode beneficiá-lo. CEO da Quest falou, olha, pode beneficiar Bolsonaro. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. É a profecia autorrealizável. A última vez que usaram esse tipo de bomba semiótica foi para derrubar a Dilma, ao criar a crise econômica autorrealizável. De tanto a grande mídia bater com apresentadores mostrando gráficos completamente desatualizados, bater na tecla que o Brasil estava à beira do abismo econômico e tudo mais, criou-se o truísmo. Então, aparência, percepção, crença, truísmo. E aí começou a acontecer a própria crise econômica. Os próprios agentes econômicos acreditavam que estavam numa crise econômica e tinha que parar tudo, ainda mais motivado pelas pautas bombas do Eduardo Cunha lá no Congresso, as pautas bombas que paralisou tudo no país. Né? Então, essa é a questão, esse é o primeiro ponto. O outro ponto a ser discutido aqui na semana, na crítica midiática da semana, é o quê?